Então vamos lá, vamos falar sobre eu não tenho tempo, tá? Isso acontece bastante, né? É super comum, normal. A gente às vezes pede para o dia ter mais de 24 horas e aí quando a gente consegue as 24 horas, a gente pede para consegue 25 horas, a gente pede para o dia ter 30 e assim por diante, né? É que nem quando vai ganhando dinheiro, né? Vai ganhando dinheiro, o seu padrão de vida vai aumentando. Você não mantém lá, você gasta 3 mil reais por mês, aí você começa a ganhar 10, você começa a gastar 10, começa a ganhar 20, vai gastar 20. No nosso tempo é a mesma coisa. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente acha tarefas no nosso dia para ocupar o nosso dia, para o nosso crescimento, para aquilo que a gente gosta. Então isso é muito importante. Agora, usar como desculpa que a gente não tem tempo, isso não pode acontecer, né? Isso é uma injustiça com nós mesmos. O grande vilão da história somos nós, né? Isso é uma coisa que é clichê, a gente ouve falar toda hora. Se você abre grupo de WhatsApp, você vai ver esse tipo de informação. Só que o problema é que a gente não coloca em prática essa informação. Principalmente quando o assunto é atividade física, é treino. Muitas vezes eu sou um apaixonado por natação, sou apaixonado por treinar e já caí na armadilha algumas vezes, não vou falar que foram várias, foram poucas, mas algumas vezes já caí na armadilha de assim, não, hoje eu não vou nadar porque eu tenho que fazer tal trabalho. Só que aí eu fazia tal trabalho e não rendia. Por quê? Porque a natação me ajuda a render. O meu trabalho, a natação, ela me ajuda a render. Então ela é uma coisa essencial na minha vida, né? Então tem coisas que são essenciais. Vocês que estão aqui assistindo agora, que assistem as lives à noite, em todos os horários aí, a natação é essencial para vocês, não vocês não seguiriam uma página, Fábrica de Nadadores, que fala sobre maratona aquática, que fala sobre uma atividade específica, né? Tão específica quanto a maratona aquática, vocês não estariam aqui ouvindo, não é verdade? Então, o não tenho tempo para treinar, ele é muito relativo, vai depender da gente, tá certo? Dá para fazer várias coisas dentro do nosso dia. O que a gente precisa é de um planejamento, né? Então, algumas perguntas comuns que me fazem, né? Como nadar se eu não tenho tempo? É a mesma coisa que você perguntar como trabalhar se eu não tenho tempo. É a mesma coisa, né? Você só inverte a pergunta, você só inverte o objetivo. Bom, não tenho tempo de trabalhar, eu só tenho tempo de nadar. Ué, e aí como é que faz? Tem que trabalhar, né? Ah, não tenho tempo de nadar, só de trabalhar. Então, o que você vai fazer? Então, assim, ache o seu tempo para nadar e não abra mão disso. Eu tenho meu tempo para nadar, já falei para vocês, 1h30 a 2 horas por dia é separado para nadar. Eu durmo 1 hora menos no dia, 1h30 menos no dia, mas eu não deixo de nadar, porque esse é um compromisso comigo mesmo, a natação me faz bem. Então, isso não é uma desculpa, não tenho tempo, né? Não consigo conciliar a minha vida familiar com o meu trabalho, com outra questão que colocam, que é muito comum. Outra questão, não consigo fazer triatlon, porque o triatlon exige várias modalidades, né? Além da natação, tem o pedal e tem a corrida. Agora, se pergunta o seguinte, você não consegue, mas por que outras pessoas conseguem? O que essas pessoas têm? Ah, tem dinheiro. Não, não é. A desculpa não é porque a pessoa tem dinheiro. Desculpa. Alguns pode ser que sim, mas não é todo mundo que é rico para fazer triatlo, não é todo mundo que é rico para nadar, não é todo mundo que é rico para estar fazendo uma live aqui às 3h30 da tarde, né? Não é. Eu me comprometi com vocês, eu já treinei hoje, eu já estive com meus filhos, eu já trabalhei. Eu estou fazendo a live, acabando a live, eu vou trabalhar mais, depois eu vou ficar com meus filhos, vou dar banho neles, vou pôr para dormir, depois vou trabalhar mais, ainda vou sentar no sofá e vou assistir televisão. Agora é o seguinte, eu não paro das 6 da manhã até as 10h30 da noite, 11 horas, vai até as 11, que é a hora que eu sento no sofá, que eu também não abro mão de assistir meia hora de televisão. Eu não paro, mas essa é a minha rotina, que eu consigo encaixar tudo, família, trabalho e treino, né? Então, se eu consigo, por que você não consegue? Essa é a pergunta, né? Então, para tudo dá um jeitinho. Olha lá, tô no trabalho, mas vejo uma live do Samir, dá um jeitinho, tá vendo? Tá no trabalho, mas consegue assistir, a gente consegue dar um jeito, né? Então, é uma questão
de planejamento. E a culpa é só sua. Se você não consegue, a culpa é só sua. Não adianta culpar o seu chefe, culpar o seu treinador que marca treino X hora, ou culpar o clube, a academia que só tem horários em X horas. Por quê? Se o clube ou a academia só tem esse horário, procura outra. Tem várias academias, tem vários clubes, tem várias piscinas. Procura outro lugar, né? Então, assim, não adianta. Tenha foco no que você quer e tenha controle, né? Tenha foco naquilo que você tem controle. É isso. Você tem controle sobre sua vida, então tenha foco nisso, né? Se a natação é uma coisa que você quer, se você tem o objetivo de nadar, uma prova, um desafio, então tenha foco nisso. Então tempo a gente tem, tempo a gente arruma, né? Se você tem dúvida, olha, me manda no Instagram aí que eu vou achar um tempo de você treinar, garanto. Me manda a sua rotina que nós vamos achar um tempinho. Pode ser que você tenha que dormir menos, pode ser que seu almoço de 1 hora reduza para meia hora, pode ser que seu Netflix, ao invés de ser de 2 horas, tem 1 hora, pode ser que o seu Instagram, ao invés de você ficar 3 horas por dia, você vai ficar 1 hora e meia na rede social, enfim, tem como fazer. E olha só que coincidência, né? Antes as pessoas tinham tempo para fazer tudo o que queriam. Hoje não tem. Por quê? Depois que a rede social foi aumentando, as pessoas foram tendo cada vez menos tempo. Olha que coincidência, né? Por quê? Porque a rede social toma tempo. Eu tenho vezes que eu deixo de assistir meu Netflix aqui, eu deixo de assistir minha televisão. Por quê? Porque eu fico entretido ali e fico perdido. Fico só rodando o Instagram, só rodando. Aí quando eu vou ver, eu falo, caraca, já são meia-noite, eu não assisti minha televisão. E, pô, eu tenho que dormir, porque amanhã, 5 horas, eu tô de pé de novo, né? Preciso dormir, pelo menos 5 horas. Aí eu não assisto minha televisão. Por quê? Porque eu fiquei rodando o Instagram, né? Não coloquei um foco no que eu queria. Eu vejo o Instagram para ver live, para assistir, para aprender, para ver um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Mas não para ficar fofocando e cuidando da vida, né? Então, olha só, alguns exemplos, tá? Para vocês, para a gente pensar aqui. O dia, a semana tem 168 horas. Nós temos 168 horas na semana, certo? 24 horas por dia, é isso? 60, 72, é isso aí. 168 horas na semana. É hora pra caramba, né? Que a gente tem na semana, de segunda a domingo, 168 horas. Você não consegue mesmo, né? Você que vai fazer maratona aquática, você não consegue mesmo, de jeito nenhum, encaixar 2 vezes na semana de 1 hora para treinar? Não é possível, né? Que de 168 horas você não tem 2 horas para poder nadar. Olha a conta, hein? É muito, né? É muita hora para pouca hora de natação, né? 2 vezes na semana. E aí você vai alinhar o seu objetivo com o número de horas que você tem, né? Com as suas metas. Então, qual que é a sua expectativa e qual é a sua meta? Então, pô, olha, a semana tem 168 horas, eu tenho 2 horas por semana para treinar. 1 hora na terça, 1 hora na quinta. Quero nadar 30 quilômetros. Aí não dá, né? Não dá, aí é pouco tempo para você conseguir atingir esse objetivo. Agora, 2 vezes na semana, tem 1 hora, né? 1 hora por dia, então são 2 horas na semana, e quero fazer uma prova de 3 quilômetros. Pô, tranquilo, dá para fazer, né? Em 1 hora vai conseguir aí, uma pessoa que já tem um nível mais elevado, em 1 hora consegue nadar em torno de 3,5, 3,5, talvez até 4, dependendo do treino, né? Uma pessoa que tá mais iniciando, vai nadar 2 km por dia, vai nadar 4 km na semana, por que não nadar uma prova de 3? Né? Com experiência, com segurança, dá para fazer. Então tá aí, simples assim, né? 168 horas na semana, você vai reservar 2 horas do seu dia para conseguir atingir um objetivo que vai te fazer bem no dia a dia, na sua rotina da semana, vai te fazer bem, vai fazer bem para sua autoestima, vai fazer bem para sua saúde, vai fazer bem porque você vai viajar, você vai ter um compromisso diferente, vai trocar experiência com pessoas que amam o que fazem assim como você, né? Com pessoas que têm os mesmos valores. Então, tá aí. Então aí uma forma de você colocar isso na sua agenda, né? Agora, não faz sentido você ter pouco treino e ter um objetivo
grande, né? Se você treina pouco, o objetivo tem que ser um objetivo menor. Se você consegue bastante, então seu objetivo pode ser maior. E aí entra num planejamento mais global, né? Então, vou fazer uma prova de 3 quilômetros. Vou nadar 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Joia, 3 horas na semana treinando para dar uma prova de 3 quilômetros, tranquilo, dá para fazer, né? Agora eu quero fazer uma prova de 5 quilômetros, então eu vou pegar dessas 168 horas, que passaram para 165, porque 3 vezes na semana, 1 horinha, né? Eu vou pegar mais 1 hora, vai passar para 164 horas na semana para fazer tudo que eu preciso fazer, e 4 horas da semana vai ser para o treino, porque agora eu quero nadar uma prova de 5 quilômetros. E aí você vai aumentando, né, esse número de horas, você vai aumentando o seu objetivo junto. É uma questão de paciência. A maratona aquática, né, ela é uma modalidade que exige muita paciência. Eu conheço muitos atletas que começaram a nadar maratona aquática, que eram extremamente acelerados, assim, muito ansiosos, e que com o tempo foram se tornando pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais pé no chão, que tinham mais paciência, né, que adquiriram mais paciência. Então essas pessoas, a natação, a maratona aquática, ela complementou a vida delas também no trabalho. E olha que importante que é, né? O trabalho, você pensa assim, pô, você trabalha 8 horas por dia, né? Em geral as pessoas trabalham 8 horas por dia. Algumas trabalham mais, outras um pouco menos, mas em geral, né, uma rotina normal, 8 horas por dia. Se você destinar 1 hora por dia de treino, são 5 horas na semana. 8, 16, 24, 32, 40. 40 horas por semana, de segunda a sexta de trabalho. E uma hora por dia, 5 horas na semana de treino. Puta, dá pra encaixar, né? Dá pra encaixar. E aí você não precisa ficar se cobrando que precisa de um volume gigante, porque nós conversamos já na live passada, retrasada, né? O número de vezes na semana que você precisa nadar para cumprir tal objetivo, quanto na semana tem que chegar. Já falamos sobre isso. Então, é possível, dá para chegar. Agora, o que a gente tem que tirar de lado? Aquelas desculpas. Ah, não consigo treinar porque depois do treino eu preciso tomar banho para ir trabalhar. Ah, eu preciso tomar banho porque eu tenho alergia. Ah, eu tenho um compromisso que é um compromisso inadiável. Você marcou seu compromisso sabendo que aquele é seu horário de treino. Então, se aquele é o seu horário de treino, você marcou um compromisso, você precisa colocar o seu horário de treino em outro horário, naquele dia. Pô, eu nado às 7 da manhã, mas eu tenho uma reunião às 7 da manhã, então eu vou nadar às 7 da noite, né? Não vou deixar de treinar. Porque da mesma forma que você tem um compromisso com uma pessoa, você tem um compromisso com você. Essa é a diferença dos grandes atletas, essa é a diferença dos grandes atletas que eu digo, não são só os profissionais, não. Pelo contrário, os atletas amadores, os profissionais, esse é o trabalho, o cara tem separado isso no dia. Mas dos atletas amadores que se destacam, esse é um diferencial. Faz parte da rotina dele, faz parte é um hobby, é uma paixão, é um trabalho, é uma coisa que favorece a vida dele toda, favorece o trabalho, favorece a família, favorece o exemplo dentro de casa, favorece a saúde, né? Então, isso destaca. Às vezes fala assim, pô, como é que fulano nada tanto? Fulano começou a nadar tarde e tá nadando pra caramba. Por quê? Porque com certeza é uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, que não abre mão do treino, que tem tempo pro trabalho, tem tempo pra família, tem tempo pra tudo, não abre mão. Parece que eu tô dando bronca, né? Tô falando aqui, parece que eu tô dando bronca, o jeito que eu tô falando, né? Pessoal, não tô dando bronca, não. A questão é assim, se a gente quer, se a gente tem um objetivo, dá pra fazer. Putz, dá pra fazer, cara. De verdade. Eu falo de coração, porque olha, teve dia que eu deixei de treinar, que chegou no fim do dia eu falei assim, puta, eu não acredito, cara, que eu deixei de treinar. Eu tinha tempo pra isso. Eu tinha tempo pra ter nadado. Podia ter nadado meia hora, 45 minutos, mas deixei de nadar. Por quê? Porque a cabeça não foi forte o suficiente, sabe? Acontece, o que não pode deixar acontecer sempre, né? Então, desculpa de que, cheguei cansado do trabalho. Pô, é um hobby, a natação é um hobby, gente. A natação, na maioria das vezes, é um hobby, é um prazer. Pô, tô cansado, então eu vou nadar. Já que eu tô cansado, eu vou nadar.
Tem dia que eu tô num estresse. Sabe o que eu faço? Pego minha sunga, minha touca, meu óculos, 8h30 da noite, né? Já até postei uma vez, num domingo, 8h30 da noite. Virei pra lá e falei, tudo bem eu descer pra nadar? Ela falou, tudo bem. Eu desci e fui nadar, 8h30 da noite. Por quê? Porque, meu, isso me faz bem. Então, assim, tô cansado do trabalho, vai nadar. Puta, tô estressado com coisas familiares, vai nadar. Né? A desculpa tem que ser a natação. A desculpa não tem que ser o trabalho, não tem que ser o cansaço, não tem que ser o cabelo, não tem que ser o banho, né? Não tem que ser assim, vou faltar só hoje, só. Porque aí você falta hoje, falta amanhã, aí fala assim, já faltei 3 dias mesmo. Então, deixa quieto. Né? Essa semana eu não vou nadar. Aí quando começa a outra semana, você tá mal, não tá rendendo, tá patinando, tá horrível. E aí você fala assim, nossa, aí você liga pro técnico e fala, puta, cara, tô horrível, tô patinando na água. Você nadou semana passada? Não. Pronto. Respondi sua pergunta. Não tem milagre. A natação, ela é excelente e ao mesmo tempo ela é cruel. A gente deixa de nadar um dia, é cruel. Você fica patinando, você não rende e aí acabou. Então, coloque na sua agenda. Né? A natação, olha lá, a natação resolve todos os problemas. E resolve mesmo, né? Então o verdadeiro vilão dessa história toda é você. O verdadeiro vilão é você. Estou conseguindo manter 90% dos treinos nas últimas 3 semanas. Antes disso, consegui 100%. A Rebeca colocou aqui. Tá vendo? E olha só, 90% é o suficiente para você terminar a sua prova. Né, Rebeca? A gente conversou hoje, hein? No caso da Rebeca e no caso de todo mundo. Pessoal, quando a gente monta um bom planejamento, por isso que é importante saber montar planejamento, e eu falei na live passada, não é só dica, a gente não vive de dica, a gente vive de conhecimento, né? Se você não adquire conhecimento, você não tem segurança naquilo que você faz. Se você não adquire, se você não estuda, você não tem, às vezes você até sabe o que está fazendo, mas se você não estuda e não tem uma base daquilo, você fica inseguro. Então o que acontece com grande parte não, né? O que acontece com os atletas? Muitas vezes é comum, né? Somos seres humanos, é comum, mas o que acontece com os atletas? Os atletas treinam, eles têm um conhecimento, eles têm uma base de tudo, né? Eles leem revista, lê artigo, lê tudo, só que não tem toda a base fisiológica, toda a base biomecânica, toda a base criativa do treinamento, né? Não tem toda essa base. Aí o que acontece? Ele treina, aí ele falta 3 dias no treino, vira pro técnico e fala assim, cara, eu não vou nadar, eu não vou pro desafio, não vou fazer, porque fiquei 3 dias sem nadar, comprometeu. Pessoal, um planejamento bem feito, não é 3 dias que vai fazer diferença, tá? Nós não estamos falando de Michael Phelps. Michael Phelps ficou 4 anos treinando todos os dias, aí ele foi campeão olímpico, né? 8 medalhas olímpicas, recorde. Nós não somos Michael Phelps, nós temos nossa rotina de trabalho. Quando o técnico monta um planejamento bem feito, ele conta com imprevistos. Se ele faltou uma semana, vamos retomar, vai ser uma semana difícil essa da retomada, vai patinar, vai ficar esquisito, mas depois de uma semana já voltou. Por quê? Porque uma semana você vai perder aí 20% do que você ganhou. Né? Se você ficar uma semana parada, você vai perder em torno de 20 a 30% do que você ganhou. 20 a 30% para uma pessoa que está treinando continuamente, que está disciplinada, que está fazendo tudo direitinho, esses 20, 30% em uma semana já retomou. Entendeu? Só que isso a maioria não sabe, porque é normal, porque não estuda isso, né? E nós estudamos, né? Eu estudo isso. Então eu fico tranquilo quando o atleta fala, Samir, fiquei 3 dias sem nadar, vai comprometer? Não vai, fica tranquilo, vamos voltar a treinar, vai se sentir bem. Às vezes faz até bem, né? Porque a pessoa descansa um pouco mais, tá bom? Então, mais uma vez, se você acha que não tem tempo, se você busca desculpas toda hora, é porque você é o vilão de si mesmo. Então, ache tempo na sua agenda, tá bom? E aí, eu vou falar de 3 pilares, tá? Como sempre, eu vou falar os 3 pilares aí para você inserir e para você conseguir seu tempo. Primeiro, coloca um desafio em mente, né? Coloca um desafio em mente. Bom, quero fazer tal desafio. Aí, nesse primeiro pilar ainda você fala, bom, vou fazer esse desafio, mas quanto de tempo eu tenho disponível na minha agenda para nadar, para eu fazer esse desafio?
né? Então entra naquilo que eu falei, né? De você ter a expectativa e a meta, né? Então você tem sua meta, a expectativa. Quanto de tempo eu tenho para fazer esse desafio? Puta, não é o tempo suficiente. Então vamos mudar esse desafio. Se o meu desafio é 20 quilômetros e eu não tenho tempo suficiente para nadar 20, vamos fazer um desafio de 10. Pô, 10 eu tenho, encaixo na minha agenda, joia. Estipulou o desafio, baseado na realidade de tempo disponível, né? Que você tem na sua agenda. Ótimo. Estipulou isso, mini metas, né? Então tem o desafio da lá, quando vai ser? Daqui 16 semanas, joia. Esse percurso até chegar no desafio, ele é cruel, né? Muitas vezes a gente coloca um objetivo lá no fim, só que, putz, para chegar nesse objetivo é duro. É duro, porque vai ter os dias ruins, os dias bons, os dias de trabalho, os dias de viagem, os dias de sono, os dias de cansaço. Vai ter tudo isso aí, não vai poder abrir mão, né? Um dia ou outro vai acabar abrindo mão, não vai perder a família, não adianta também, né? Não resolve o problema. Então, vai acontecer. Então, coloque mini metas. O treino tem que ser motivante, né? As séries tem que ser motivante. Alguns treinos tem que ser difícil, tem que ser assim, treinos que exigem da sua mente, exigem do seu corpo, porque isso vai te tornar mais forte. E naquele dia você está preparado, aquela motivação. A motivação é que naquele dia o treino vai ser chato, o treino vai ser duro. Essa é a motivação, porque você sabe que isso você vai levar para a prova. Tudo isso é montar um planejamento. É um planejamento técnico, um planejamento prático, um planejamento de vida, né? E 3, ter as pessoas ao seu lado. Então conversa com a sua família sobre a sua agenda, sobre o seu objetivo, né? Conversa com seus amigos. Tenham pessoas que te apoiem. Então, o primeiro pilar, vê a sua agenda, estipula seu objetivo. Segundo pilar, mini metas, para que você se mantenha motivado durante todo o tempo. E essas mini metas podem ser mini metas prazerosas e não prazerosas, fáceis e difíceis, porque são desafios. A maratona aquática vai te desafiar o tempo todo. E pessoas que te ajudam. São 3 pilares muito importantes. Tá legal? Um resumo disso aqui tudo, porque eu acho um tema muito importante. Apesar de ser um tema simples, um tema muito cotidiano, né? Muito, que a gente vê muito no nosso cotidiano, todos os dias, eu considero um tema muito importante. Porque a nossa mente, ela é cruel de vez em quando, né? A gente se sabota, né? A gente se sabota com desculpas para não treinar, com desculpas para não fazer aquilo que nos dá prazer. É duro isso, né? A gente busca aquilo que vai dar um retorno financeiro, ou que vai, às vezes, que vai ajudar outras pessoas, mas que não vai agregar na nossa saúde, né? Só que o ideal é o quê? Que a gente tenha tempo para tudo, né? Tem que ter tempo para ajudar as pessoas, tem que ter tempo para ganhar dinheiro, tem que ter o seu tempo para cuidar da sua saúde, tem que ter o seu tempo para ter o prazer, né? E não adianta chutar o balde, né? Chegar e falar assim, ó, quer saber, meu? Cansei, eu só trabalho, eu só ajudo os outros, agora dane-se todo mundo, eu vou cuidar de mim. Não é assim, a vida não é assim, né? Isso é muito ruim, no meu ponto de vista, eu acho isso muito ruim. Esse 880 não é uma coisa que agrega, não. Sabe? Ah, não, quer saber? Dane-se o mundo, eu vou cuidar de mim agora. Não é que nem quando cai o avião, não acho que é que nem quando cai o avião, sabe? Primeiro você põe a máscara em você, depois nos outros. Não precisa ser assim, né? A gente não tá à beira da morte. Então, dá pra gente ter tempo de ajudar as pessoas, dá pra ter tempo de você ter o seu ganho financeiro, dá pra você ter tempo de estar com a sua família e dá pra você ter tempo de cuidar de você. Porque isso de você chutar o balde e jogar tudo pro alto, isso é mais uma desculpa, né? Para quem está começando a nadar, quantas vezes por semana e quantos metros nadar por treino? Cassiano, vai depender muito de atleta para atleta, né? Depende do nível do atleta, do objetivo. Mas, em geral, eu gosto que nade pelo menos 2 vezes na semana, no mínimo 2 vezes. Se possível, 3 vezes na semana, né? 45 minutos é um bom tempo para quem está começando, tá? Em meia hora já dá para fazer um bom trabalho, 45 minutos é um bom tempo de treino, tá? E quanto vai dar o treino, aí vai depender do nível, tá bom?
Boa tarde, Samir. Nunca vi conteúdo seu para pessoas com doenças autoimunes. Já deu consultoria para uma? Patrick, não, cara, nunca dei consultoria, mas é um ótimo tema, tá bom? Se você faz um favor para mim, coloca isso no direct, tá bom? Minha equipe ela vai colocar esse tema em pauta e eu vou estudar, tá? Eu vou estudar sobre isso aí. Inclusive na mentoria, o próximo módulo que eu vou falar na mentoria é sobre treinamento para grupos especiais, né? Cardíacos, doença autoimune, entra nisso aí, é muito bom. Tá legal? Beleza, pessoal? Opa, tem mais uma pergunta aqui, ó. Surgiu aqui, ó. Melhor nadar 5 vezes na semana ou 3 vezes e fazer 2 de musculação? Mais uma vez, vai depender do objetivo, vai depender da pessoa. Se você tem condição de nadar 5 vezes e fazer 2 vezes de musculação, ótimo. Vai ter mais contato com a água, melhor ainda, né? Se você consegue nadar 3 vezes na semana, porque as outras 2 ou é musculação ou é natação, faça 3 de natação, 2 de musculação. E aí quando chegar perto do seu foco principal, né, o específico ali, 8 semanas da prova, tenta nadar 5 vezes na semana e reduz um pouquinho a parte da musculação, tá bom? A periodização, é um planejamento aí, beleza? Pessoal, assim como na vida, na natação, o planejamento é essencial, né? Os 2 planejamentos são um só. Quando a gente fala de planejamento para natação, o planejamento de vida ele está inserido no planejamento da natação. Então, quando eu monto uma periodização, quando eu monto um planejamento para qualquer atleta, tanto que quem é meu atleta sabe, eu mando um questionário perguntando quanto tempo tem disponível, quantas vezes na semana, papapá, e essa pessoa vai aumentando o volume, ou às vezes tem gente que tem que diminuir de acordo com a rotina. O que não pode é parar. Então, o planejamento de vida e o planejamento da natação faz parte do seu planejamento de vida. Lembra disso, coloca a natação no seu dia a dia. A semana tem 168 horas e com certeza você tem algumas horas disponíveis para nadar. Valeu? Pessoal, até amanhã. Obrigado pela participação de vocês aí. Pô, 10 para as 4 da tarde, muito legal. Chegamos a bater quase 25 pessoas aí. Fico muito feliz e agradecido com o carinho e com a carinho, colaboração e com a confiança de vocês no meu trabalho, tá bom? Contem comigo e a gente se vê amanhã. Provavelmente vai ser à noite, mas se cair de tarde de novo, eu faço a live à tarde e deixo gravado até a noite, tá bom? Valeu! E já começa a planejar agora, hein? Seu tempo. Fui!